Boa tarde para todo mundo, para quem está aqui na sala, para quem está acompanhando a gente no canal do Ceforma no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje num momento bastante especial, que é a estreia de um projeto de formação, um projeto novo, que a gente intitulou de Cuide-se Bem Você Também. Uma demanda que surgiu em decorrência desse tempo de pandemia, que tem nos oferecido tantas dificuldades, mas a gente também entende que esse assunto de saúde emocional é pertinente à nossa vida em qualquer circunstância. Então, o projeto Cuide-se Bem Você Também, com vistas à saúde emocional de todo mundo da nossa rede e a todo mundo que se dispõe a acompanhar essa live aqui hoje, é uma iniciativa do Centro de Formação, dentro do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. E a gente tem toda a equipe do Cefome, a qual eu agradeço novamente, que tem se empenhado bastante para manter e para criar novas situações de formação continuada. Então, sintam-se todos muito abraçados por estarem comigo nessa jornada. E a gente hoje vai receber a Sabrina Javaroni Miller com estreia desse assunto tão importante, que ela intitulou a fala dela de Preservando o Bem-Estar em Tempos de Adversidade e Sempre. E sempre. Essa parte é muito importante. Quero aproveitar e agradecer a nossa secretária de Educação, que também está acompanhando a gente através do YouTube. Meire, muito obrigada por apoiar e por confiar no nosso trabalho. A Sabrina, que veio hoje aqui generosamente, a gente agradece essa disponibilidade de todos os colegas, todos os profissionais que se dispõem a vir falar com a gente. A gente tem outros projetos onde pessoas que não são da nossa rede são convidadas e a gente é sempre muito grato. A Sabrina é psicóloga, com pós-graduação em psicologia positiva e em neurociência do comportamento. Atua como professora de yoga e de meditação e veio contribuir com todo o seu conhecimento e sua experiência para a gente, profissionais da educação, da Rede Municipal de Paulínia e, como eu disse antes, a todos os interessados que estão nos acompanhando hoje. Então, muito obrigada, Sabrina, por ter atendido o nosso convite. E fique à vontade, o momento é seu, os nossos combinados são de acompanhar todas as dúvidas, as contribuições que surgirem por parte das pessoas que estão nos acompanhando, e depois que você conversar com a gente troca uma figurinha a partir das perguntas que surgirem, tá bom? Combinado, Lê, obrigada, é uma alegria estar aqui. Eu quero parabenizar o Ceforme e a Secretaria de Educação por essa iniciativa. Que vocês sejam exemplos para que outras instituições tragam projetos de acolhimento emocional, porque nós realmente precisamos nesse momento. E para mim é uma alegria enorme estar aqui, eu agradeço a confiança, o convite, agradeço a Secretaria de Educação, representada pela secretária Meire Miller, que está aí nos assistindo, agradeço a equipe do Ceforme, Juliana, Adriana, Aline, Alessandra, Judivan, Caluana, Silvia e Rita, e a todos que estão aí acompanhando, sintam-se à vontade, é uma conversa, então escrevam seus comentários, escrevam as suas dúvidas, e as meninas vão anotando no final. Se eu tiver habilitada, eu vou responder todas as dúvidas, e a gente pode, como a Alessandra disse, trocar as figurinhas. Então, essa conversa de hoje não tem nada de opinião minha, tá? É baseada em estudos, em comprovações da psicologia positiva e da neurociência, e que eu quis trazer em forma de dicas práticas, de uma forma descomplicada, que fique prático para você inserir na sua rotina. Algumas mudanças pequenas de hábito ou de mentalidade que vão colaborar para que mesmo em tempos de adversidade, mesmo enfrentando desafios, seja possível manter níveis elevados de bem-estar, manter o equilíbrio, manter saúde física, mental e emocional. Claro, vamos enfrentar emoções de todos os tipos, porque somos humanos e experimentaremos todas as emoções humanas. Então, claro que eu vou sentir um medo, eu vou sentir uma raiva, eu vou sentir as emoções que são consideradas negativas. Mas o que a gente aprende é manter o equilíbrio perante essas emoções, é não permitir que elas nos controlem.
e sim nós desenvolvemos a habilidade de ter uma regulação emocional perante as adversidades. E isso começa simples, começa com algo que a gente chama de mentalidade de crescimento. Eu vou compartilhar a minha tela agora aqui, tá, Lê? Vou abrindo aqui para vocês algumas anotações que eu trouxe. Então, por que eu chamei de preservando o bem-estar em tempos de adversidade sempre? Porque essas dicas são, sim, muito úteis nesse momento em que enfrentamos vários tipos de adversidade que trazem inseguranças, medos, incertezas, mas são dicas que você pode usar sempre na sua vida. Quando tudo voltar ao normal, você ainda pode se utilizar dessas dicas nos seus desafios pessoais, né? E aqui coloquei o símbolo do projeto, que eu achei tão lindo esse projeto, Cuide-se Bem, Você Também. E é uma grande alegria estar abrindo aqui as portas desse projeto e deixo o meu desejo de que ele floresça e que possa ajudar muitas pessoas. Então, um primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é algo que está muito em alta hoje em dia, é um mindset de crescimento, né? Esse assunto está muito em alta e, na verdade, é o quê? O que é um mindset de crescimento? Mindset são os nossos padrões de reações, de respostas, de pensamentos e ações perante estímulos, perante situações e perante pessoas. Então, aqui eu poderia trocar por mentalidade de crescimento e a gente pode compreender melhor esse termo. E do que se trata? Tem uma pesquisadora americana chamada Carol Dweck, que é a principal estudiosa nessa área e nesse tema. Ela começou a observar as pessoas e ficou intrigada de por que, perante a mesma situação, algumas pessoas eram bem-sucedidas e outras fracassavam. E ela começou a estudar a mentalidade das pessoas. E ela chegou a dois tipos principais de mentalidade: o mindset fixo e o mindset de crescimento. De forma bem simples, o mindset fixo, a mentalidade fixa, é aquela pessoa que tem aquele tipo de crença, eu sou assim e pronto. É o pau que nasce torto nunca se endireita, do compadre Washington. Então, quando eu acredito que eu sou assim e pronto, eu acredito que eu não posso desenvolver novas habilidades, eu acredito que eu não posso melhorar, eu me sinto inseguro perante adversidades, eu me sinto ameaçado perante o crescimento de outras pessoas, por exemplo. Quando eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu reconheço as habilidades que eu já tenho e também as que eu não tenho, mas eu entendo que eu posso buscar novas habilidades. Eu entendo que eu posso crescer com as adversidades e por isso que eu quis começar com esse tópico. Por quê? Para que a gente possa entender as próximas dicas que virão, é importante entender que é possível sim crescer e aprender quando enfrentamos desafios. E isso, além de ser algo muito importante na mentalidade de crescimento, é um tipo de pensamento que eleva os nossos níveis de resiliência. E a resiliência é a habilidade de passar por momentos difíceis sem que haja adoecimento físico nem psíquico. É a habilidade de crescer com as adversidades e de ser flexível perante mudanças inesperadas. Quem não quer, né? Essas habilidades. Mas se você está aí pensando, nossa, eu acho que eu tenho mais uma mentalidade fixa, não tem problema, não se preocupe, porque a mentalidade é algo que pode ser modificado. A mentalidade de crescimento é algo que pode ser desenvolvido. E começa entendendo que todo desafio traz aprendizado ou cura. E ambos são transformadores. E quando você começa a olhar para os desafios com esse entendimento, a vida realmente se transforma, né? Você enxerga os seus problemas de outra forma. E daí eu trago aqui para vocês uma provocação que pode talvez ajudar já a começar a desenvolver um pensamento mais resiliente. O que você tem aprendido
com esse momento tão adverso que nós vivemos, com a pandemia, com o isolamento social, crise econômica, o que você tirou de aprendizado de todos esses acontecimentos? E se você já se questionou isso, ou se consegue nesse momento se fazer esse questionamento, você já está desenvolvendo sim uma mentalidade de crescimento e algo de resiliência, né? E aqui eu trago aqui no cantinho algumas comprovações científicas de que a pessoa que desenvolve a mentalidade de crescimento tem os níveis elevados de resiliência, tem níveis elevados de motivação, desenvolve maior regulação emocional e tem maior florescimento. O florescimento é quando você permite que as suas habilidades floresçam, que você traga à tona aquilo que há de melhor dentro de si. Então, como você pode colocar isso em prática de forma simples? Observando as pessoas otimistas, por exemplo. Eu acho que há um entendimento errado do que é ser otimista, porque muitas vezes a gente pensa que o otimista é aquela pessoa que, como um avestruz, que enfia a cabeça na terra e não vê os problemas, né? Mas ao contrário, os estudos científicos mostram que a pessoa mais otimista tem a habilidade de reconhecer os problemas mais rapidamente. O que muda é como a pessoa otimista interpreta os seus desafios, os seus problemas. Uma pessoa mais otimista vai enxergar um problema como um desafio. Uma pessoa menos otimista ou mais pessimista vai enxergar um problema como uma ameaça. E tem uma grande diferença nessa interpretação, porque uma ameaça é algo que te estagna, que te congela, que dá medo. Já o desafio é algo a ser superado. Então, essa diferença de interpretação traz uma mudança também na sua resposta, né? A pessoa mais otimista, ela vai manter o seu foco nos aspectos da situação que ela pode controlar e nas ações a serem tomadas, enquanto as pessoas menos otimistas ou pessimistas têm a tendência de manter o seu foco naquilo que ela não pode controlar. Então, como que eu desenvolvo esse tipo de pensamento otimista? Anota aí. Toda vez que você se deparar com uma situação desafiadora, pega caneta e papel, porque tem algo de especial quando você faz uma reflexão escrevendo. E escreve: dessa situação, quais são os aspectos que eu posso controlar? Anota. Quais são os aspectos que fogem ao meu controle e que exigem a minha aceitação? Anota. E avaliando esses dois itens, que ações eu posso tomar e qual o propósito dessas ações? Se você faz essa reflexão toda vez que você enfrenta um desafio, você vai ter mais clareza mental para passar por esse desafio com mais equilíbrio. E eu trouxe aqui uma reflexão de Carl Rogers que diz: por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é penetrante e não se limita a um aumento de conhecimento, mas abrange todas as parcelas de sua existência. E é isso que acontece quando você aprende com as situações da vida, quando você aprende com as experiências. Então, convidando vocês para essa mentalidade de crescimento, para essa mentalidade de que eu consigo sim manter o meu bem-estar, mesmo enfrentando momentos de adversidade, eu vou trazer as dicas de como isso pode ser feito. Um assunto que é muito estudado na psicologia positiva são os relacionamentos. E principalmente os relacionamentos do seu círculo de afeto, os mais próximos. E diz Martin Seligman, tem até a frase aqui embaixo, Martin Seligman é considerado o pai da psicologia positiva, e ele diz que os relacionamentos são cruciais para vidas mais significativas. Neste momento que vivemos de isolamento social, de pandemia, alguns voltando à rotina, outros não, creio que todos nós tivemos de alguma forma as nossas rotinas afetadas e alteradas, cada um dentro do seu contexto, né?
Mas, se você dedica algum tempo a nutrir os relacionamentos que são importantes para você, isso vai elevar os seus níveis de bem-estar. Eh, Aqui eu trago alguns resultados de pesquisa. A primeira é do Martin Seligman, que diz que os relacionamentos positivos elevam níveis de bem-estar e resiliência, de novo aqui a resiliência. E essa pesquisa de Montes, que diz que o impacto significativo na saúde mental que vem de, do ato de nutrir os relacionamentos positivos, que há melhor comportamento de saúde. O que é comportamento de saúde? É quando você decide se cuidar mais. Que há melhoria na saúde física e diminuição do risco de mortalidade. E nutrir os relacionamentos positivos libera ocitocina. Ocitocina é considerado o hormônio do amor, né? É um neurotransmissor que, quando liberado no nosso sistema, eleva os nossos níveis de afetividade, de empatia, de amorosidade, fatores que precisamos tanto hoje em dia. Então, como eu posso, nesse momento, nutrir os meus relacionamentos? Se você está distante das pessoas, da sua família, as pessoas que são importantes para você, ou que você seja importante para elas, você pode desenvolver o hábito de fazer uma ligação, de fazer uma chamada por vídeo. Eu acho que no começo do isolamento social, a gente se dedicou mais a isso. E com o passar dos meses, nós desenvolvemos já uma rotina nova. Cada um já tem uma nova rotina e esse cuidado de fazer vídeo, de fazer ligação, talvez tenha sido deixado. Mas é muito importante, porque você vai perceber que após essa ligação de vídeo, vamos dizer, com uma pessoa que te é querida, você vai fazer bem para a pessoa, mas não só para a pessoa. Quando você desligar, você vai estar se sentindo bem, porque, como eu disse, já é comprovado, eleva os seus níveis de bem-estar. Para as famílias dividindo a mesma casa nesse momento de pandemia, mesmo que estejam em home office, mesmo que tenha adolescente que prefira o próprio quarto, é muito importante que tenha o momento da família, junta, reunida. Que seja o horário do jantar, que seja um horário de filme, um horário de jogos. Vai fazer bem para cada pessoa, vai fazer bem para a família inteira e você vai sentir esses fatores que eu trouxe aqui. Vai liberar ocitocina, você vai sentir mais afetividade, mais amorosidade, você vai sentir mais bem-estar, mais resiliência. Então, vale tentar colocar aí na agenda familiar um momento em que estejam juntos, fazendo algo de qualidade. E tão importante quanto nutrir os relacionamentos é que também cada um tenha o tempo para o seu autocuidado. Então, aqui, o próximo assunto que eu quero trazer para vocês é justamente esse. E sabe, gente, autocuidado já foi considerado luxo, mas nós temos que entender que autocuidado é prioridade. Pensa quando a gente anda de avião, né? Quais são as instruções da aeromoça, por exemplo, quando você está no avião e eles passam as instruções de emergência? Ao caírem as máscaras de oxigênio, primeiro coloque a máscara em você, depois ajude outras pessoas, não é? Porque se você não tiver com a sua máscara, você não vai ter condição de ajudar outras pessoas. E é a mesma coisa com autocuidado, porque se você não está bem, como você vai cuidar do outro? Se você não está se cuidando, como você vai ter saúde, força, equilíbrio para cuidar do outro? Então é muito importante. E aqui eu trago também comprovações científicas de que o autocuidado eleva os níveis de bem-estar, eleva os níveis de esperança. Olha que interessante. Essa é uma pesquisa do Tal Ben-Shahar, professor do curso de felicidade em Harvard. E ele diz que quando você tem no seu dia um momento de autocuidado, e o seu momento de autocuidado vai ser fazer alguma coisa que você gosta, que te faz bem, que te deixa feliz. Logo quando você acorda, você já anseia por aquele momento. No meu caso, eu adoro mexer nas minhas plantas. E quando eu sei que é o dia que eu vou mexer nas minhas plantas, eu já acordo esperando o horário. E esse ansiar por algo que te faz bem eleva os níveis de esperança. E quem não precisa hoje de níveis de esperança elevados, né? Eleva os níveis de positividade, de autoestima, de autoconfiança,
reduz cansaço e reduz fadiga. Então, uma coisa que eu ouço muito é: mas Sá, eu não tenho tempo. O meu horário está uma loucura, eu não tenho tempo para mim. E se eu te disser que se você reservar alguns minutos para você, para o seu autocuidado, depois você vai ter mais energia, mais vitalidade, mais ânimo para exercer as suas outras funções, vai ser mais produtiva e vai te demandar menos tempo. Então, na verdade, você não está perdendo tempo, você está ganhando vida, ganhando qualidade de vida. O que é então autocuidado? Eu até coloquei aqui no cantinho para vocês. Qualquer ação deliberada que você toma em prol da saúde mental, emocional e física. O que é que te faz bem? O que é que você gosta? De ler? De artesanato? De jardinagem? De atividade física? Coloca na agenda, que seja alguns minutos por dia. Já tenha isso conversado. Tão importante quanto aquele momento de nutrir a família, é o momento de nutrir o seu próprio bem-estar. Então, já começa a pensar aí, se você não está se permitindo uns minutinhos de autocuidado por dia, como que vai ser possível colocar isso na sua agenda? E aqui, as próximas dicas que vêm a seguir são também atividades de autocuidado, que se for algo que te faz bem, que te deixa feliz, você já pode usar como seu momento de autocuidado, porque eles têm também os próprios benefícios, como, por exemplo, atividade física. Eu sei que tem gente que fez, ai, não, mas olha só tudo que a atividade física pode fazer para o seu bem-estar. Quando nós nos exercitamos, quando movemos o corpo, e aqui não tem que ser corrida como na foto. Por exemplo, no meu caso, a minha atividade física favorita é praticar yoga e uma caminhada. Eu gosto também da caminhada. Pode ser dançar, pode ser a zumba, pode ser treinamento funcional. O, o que te faz bem? De novo, você vai adaptar essas dicas para aquilo que te faz bem. Mas olha só tudo o que acontece dentro do nosso corpo quando nós praticamos atividade física. O nosso cérebro libera dopamina, acetilcolina, serotonina, adrenalina e noradrenalina. Nossa, que isso? Resumindo, dopamina é um neurotransmissor que eleva os níveis de bem-estar, melhora o humor, está diretamente associado às nossas funções cognitivas, ou seja, memória, aprendizado. E também traz sensação de prazer. A serotonina, por exemplo, está totalmente relacionado ao nosso humor, ao sono, às nossas funções hormonais que estão ligadas às nossas emoções. A adrenalina e noradrenalina são responsáveis por muitas funções corporais, também pela manutenção da homeostase e também ajudam no emagrecimento. A atividade física libera endorfina. Endorfina é como se fosse um analgésico natural, é um calmante natural. Ele te acalma, melhora dores, melhora o humor, melhora a qualidade do sono. A atividade física melhora desempenho cognitivo e eleva a produção de BNDF, que também é um fator neurotrófico que está diretamente associado a funções cognitivas. Melhora aprendizado, melhora a cognição, melhora a memória. Então, olha quanta coisa boa que vem da prática da atividade física. Quem já sentiu aquela sensação de, ai, que preguiça de ir na academia, mas depois que você vai, você fala, nossa, que bom que eu fui, eu estou me sentindo tão bem. Por isso, não é mágica nenhuma. Enquanto você se exercitou, o seu cérebro, as suas glândulas liberaram todos esses neurotransmissores e hormônios que fazem com que você se sinta bem, que fazem com que você sinta prazer, felicidade, bom humor. E interessante é que tem muita gente tomando todos esses elementos manipulados em cápsula. A serotonina ou melatonina para dormir melhor, a endorfina para dor, sendo que o nosso corpo produz. E a atividade física pode ajudar o corpo a produzir. Então vale pensar aqui, será que dá para incluir alguns minutinhos de atividade física na sua rotina?
E se é algo que você gosta, já é um momento de autocuidado. E, gente, mesmo que estejamos em casa, em isolamento social, a gente tem de tudo hoje na internet, né? Tem live de zumba, tem live de treinamento funcional, tem live de yoga, dá para fazer uma caminhada no quarteirão. Então, veja se faz sentido para você e experimenta. Mesmo que você saia de casa com um pouco de preguiça, hora que terminar, observa se você está sentindo essas coisas que eu comentei. Depois me conta. E eu trouxe aqui uma frase do jornalista Theo Ruprecht, que ele diz sobre os exercícios. Além de ajudar a prevenir encrencas lá na frente, os exercícios deixam nossos neurônios mais capacitados para responder aos desafios do dia a dia. E é isso, né? Nada como dar uma caminhada para espairecer a mente. Outra dica que eu quero trazer para vocês é a criatividade. O uso da criatividade pode ajudar você a manter níveis elevados de bem-estar. Pode parecer estranho, mas também tem muito estudo sobre a criatividade. E outro dia eu assisti a uma apresentação de um psiquiatra que se chama Lucas Benevides, e ele falava algo muito importante, que em momentos de desafio, a maioria das pessoas tem 3 respostas comuns. Uma é o excesso de consumismo, e a gente tem visto isso, já tem até estudos, né, como aumentou o consumo pela internet, mesmo o consumo de alimentos ou de bebida, o consumo de bebidas aumentou 30% desde o início da pandemia. Então, é uma resposta à ansiedade, que é comum, mas que pode ser frustrante, porque a pessoa consome, compensa aquela ansiedade que está sentindo momentaneamente, mas depois volta a sentir ansiedade. Outra resposta comum aos desafios e à ansiedade é uma tendência à destruição, que o Dr. Lucas explicou da seguinte forma: por exemplo, uma vontade de encerrar um relacionamento, de encerrar um projeto, de encerrar uma parceria, de iniciar um divórcio. Essa vontade de destruir algo, de encerrar algo, pode ser uma resposta à ansiedade. Por isso que nesse momento frágil que vivemos, talvez não seja o melhor momento para tomar decisões é, definitivas, vamos dizer. Então, essa é uma outra resposta comum, a tendência à destruição. E a terceira, que é a resposta mais positiva, é usar a criatividade. Quando você usa a criatividade, você não cai em nenhuma das outras duas respostas, nem de consumismo e nem de destruição. Muitos de nós fomos forçados a usar a criatividade, né? Eu, por exemplo, o meu trabalho como palestrante era todo presencial. Então, eu tive que usar toda a minha criatividade para adaptar o meu trabalho para o online. E isso me ajudou a manter a minha mente ocupada e a não cair nas outras duas respostas comuns. Então, vale refletir como eu posso utilizar a criatividade? Como eu posso exercitar a minha criatividade um pouco mais a cada dia? E você pode, inclusive, incluir os filhos nessas atividades. Eu e o meu filho inventamos aqui uma atividade que a gente imprime os super-heróis que ele gosta, ou os personagens que ele gosta, mas aí a gente faz um sorteio com os olhos fechados e pode escolher apenas 3 cores do estojo de lápis de cor. E aí a gente tem que usar aquelas 3 cores para pintar o personagem. Então você vai ser forçado a criar um novo visual para aquele personagem com as 3 cores que você tem. Parece tão simples, mas é uma forma de exercitar a criatividade. E aqui as comprovações científicas que nós temos da psicologia positiva e da neurociência quanto ao uso da criatividade são que eleva o estado mental mais positivo, de novo, eleva níveis de bem-estar, que é o nosso tema, ajuda a pessoa a ter uma resposta positiva em momentos de crise e ajuda a evitar a depressão. E aqui eu trago uma frase de um estudioso que é muito importante na minha área de especialização, na psicologia positiva. Ele é o autor da teoria do flow. Não sei se vocês já ouviram falar de flow. Flow é aquela sensação que nós temos
Sabe quando você está fazendo uma atividade que você gosta e você não vê o tempo passar? Normalmente quem trabalha com artesanato ou pintura tem muito essa sensação, né? Nossa, já são 6 horas e você não percebeu o tempo passar porque você estava num estado de flow. E quem desenvolveu uma teoria muito importante quanto a esse estado de flow é esse autor aqui, Mihaly, e eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele. Então, Mihaly, quando desenvolveu a teoria do flow, estudou muito os artistas e os esportistas. E sobre os artistas, ele trouxe essa conclusão: embora a criatividade pessoal possa não levar à fama e fortuna, ela pode fazer algo que, do ponto de vista dos indivíduos, é ainda mais importante: tornar as experiências diárias mais vívidas, agradáveis e gratificantes. Quando vivemos de forma criativa, o tédio é banido e todo momento tem a promessa de uma nova descoberta. Eu acho que essa frase já nos convence a experimentar um pouquinho mais de atividades criativas no nosso dia a dia, né? E aí você pode ir unindo as dicas. Como eu posso ser criativo na minha atividade física? E isso já pode ser um momento de autocuidado. Então você pode ir entrelaçando essas dicas que eu venho trazendo. É um tema de muito estudo na psicologia positiva é a gratidão e também na neurociência. Hoje, os cientistas e os pesquisadores se interessam muito por esse tema, o que eu acho ótimo, porque a prática da gratidão realmente é algo muito transformador nas nossas vidas. E, inclusive, na psicologia positiva, nós usamos intervenções com atividades de gratidão para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, agitação mental, entre outras queixas, outros problemas. A gratidão foi estudada por Dr. Martin Seligman, como eu já disse, é o pai da psicologia positiva, com um grupo muito grande de pessoas. Essas pessoas fizeram o diário da gratidão, mas tem outras formas de exercitar que eu já vou trazer para vocês. E a conclusão que ele chegou com esse estudo sobre a prática da gratidão diária, tá? Aqui era uma prática diária e ele acompanhou as pessoas ao longo de alguns meses. Os resultados que ele teve foi de que a prática da gratidão diminui o estresse, melhora a qualidade do sono e eleva os níveis de entusiasmo. O que a neurociência traz sobre a gratidão é muito interessante, porque nós entendemos hoje como a gratidão funciona no cérebro. Quando eu me sinto grata, imediatamente um sistema de recompensa no nosso cérebro que fica num lugar chamado núcleo de accumbens, até que eu escrevi aqui para vocês, ó. Esse núcleo de accumbens é acionado, ele é o nosso sistema de recompensa. Imediatamente, o neurotransmissor dopamina é liberado no organismo. E você tem, de novo, aquelas sensações que eu já mencionei: sensação de prazer, de bem-estar, de bom humor. Então, é algo que acontece num nível cerebral mesmo, no seu sistema nervoso. Outro hormônio que é liberado com a sensação da gratidão, quando você se sente de fato grato, e aqui eu tenho que falar que é diferente o sentir-se grato do hashtag gratidão, né? Porque quando a gente fala só, o corpo não sente. E você só tem essas respostas no seu cérebro se o corpo sentiu a gratidão de fato. Então, tenta lembrar, tenta voltar aí na sua mente um momento em que você esteve feliz com alguma realização sua, por exemplo, ou de alguém que você ama, e que você sentiu de fato a gratidão. Tenta lembrar as sensações que você teve, se não foram de felicidade. Quem conseguiu lembrar mesmo, eu aposto que está sorrindo. Então é isso, quando essa gratidão reverbera no corpo, esse sistema de recompensa é acionado, o seu cérebro libera dopamina e ocitocina e você vai ter níveis elevados de bem-estar, de prazer, melhor humor, melhor sono, níveis elevados de afetividade, empatia, só coisa boa que acontece quando a gente é grato. Outro fato muito interessante que a neurociência traz é o local do nosso cérebro onde acontece a gratidão
é diferente do local do nosso cérebro onde acontece a infelicidade. E o que eles descobriram através de neuroimagens foi que os dois locais do cérebro não podem ser acionados simultaneamente. Ou seja, se você está grato, você não consegue ser infeliz. Aquele local do seu cérebro não é acionado quando a gratidão está acionada. Então, eu acho muito interessante. Por quê? Porque a gratidão é algo que pode ser exercitado. Se você está aí pensando agora, poxa, mas eu não sou muito grato, não tem problema. Você pode começar hoje. É algo que você pode treinar, você pode exercitar e que com o tempo você vai criando esse lugar grato dentro de você. Você vai criando um sistema de recompensa interno e isso vai ficando natural. Outro fato que é importante com a gratidão é que quando você está exercitando a gratidão, então um dos exercícios que existem é fazer uma lista, né, da gratidão, muitos de vocês já devem ter feito. Quando eu faço a lista das coisas que eu tenho para agradecer, a minha atenção e o meu foco estão nas coisas boas da minha vida, porque são as coisas que eu estou agradecendo. Onde está o meu foco, está a minha energia. E isso me faz bem também. É a mesma coisa ao contrário. Se eu escolher passar um dia inteiro lendo tragédia nas notícias, ali vai estar meu foco e ali vai estar minha energia. E eu vou me sentir exausto, desgastado, angustiado. Quando eu escolho focar nas coisas da minha vida, pelas quais eu sou grato, ali está a minha energia. E é aquilo que se multiplica, que se reverbera dentro de mim, né? Então eu trouxe uma frase aqui de John Miller que diz: o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje na psicologia positiva, na neurociência. Não é possível separar o estudo da felicidade, o estudo do bem-estar do estudo da gratidão. Eles estão totalmente interligados. Então, vou deixar uma dica para vocês de uma forma muito eficaz de praticar a gratidão, um exercício ensinado pelo Dr. Martin Seligman e muito usado na psicologia positiva. Toda noite, ao se deitar antes de dormir, pense em 3 coisas boas que aconteceram ao longo daquele dia. Não precisa ser nada espetaculoso, pode ser coisa simples. Claro, se tiver algo incrível, você vai agradecer, mas não precisa ser. Podem ser coisas simples. 3 coisas pelas quais você quer agradecer daquele dia. E depois de escolher essas 3 coisas, você vai refletir em como você colaborou para que aquilo acontecesse. E se você fizer esse exercício todas as noites, você vai se conectando com esse lugar grato dentro de você. E o que vai acontecer é que dopamina e ocitocina vão ser liberados no seu cérebro logo antes de você dormir. E você vai dormir com níveis de bem-estar elevados, você vai ter um sono mais revigorante, uma noite mais tranquila. Então experimenta. E quem gosta de escrever, pode fazer esse exercício escrevendo. Quem não gosta, pode fazer só refletindo. E por que esse convite a pensar em como eu colaborei para que aquilo acontecesse? Porque existe a gratidão a algo maior que eu, né? A gratidão a Deus, ao universo, dependendo da sua crença. Existe a gratidão por outras pessoas. E existe a gratidão pelas minhas próprias conquistas. E cada uma é recebida no nosso cérebro de forma diferente. E a gente tem um pouco mais de dificuldade de ser grato por nós mesmos. E isso tem que ser desenvolvido de alguma forma. O Martin Seligman diz que quando você treina a gratidão, você comemora pequenas recompensas ao longo do dia, todos os dias. Pequenas conquistas ao longo do dia, todos os dias. Então é isso, você se dá sim um tapinha no ombro pelas suas conquistas, pequenas ou grandes. Então experimentem esse exercício, depois me conta se deu diferença. E quem conhece meu trabalho sabe que não ia escapar desse tema, que é o meu foco de estudo, é o meu foco de trabalho. Eu estudo a meditação a partir da psicologia, a partir da neurociência, a partir do yoga. E é algo também que, quando se fala de bem-estar, não tem como escapar desse tema. Porque a meditação é algo realmente transformador.
Mas o que eu preciso falar aqui para vocês é que a gente tem que desmistificar esse tema meditação, porque há ainda muita confusão, muito preconceito, e não tem nada de místico, não tem nada de esotérico nos benefícios da meditação. A meditação traz benefícios porque ela repara o seu sistema nervoso. A meditação não precisa ser feita às 4 da manhã, não precisa durar 40 minutos, não precisa ter vela, sininho, altar, nada disso. Você pode descomplicar. E se eu te contar que se você fizer uma técnica de respiração consciente por 3 minutos, você está meditando. E que se você fizer isso todos os dias ao longo de um tempo, isso vai transformar positivamente vários aspectos da sua vida. Então, essa é hoje minha missão de trabalho, que é descomplicar a meditação. E eu vou contar para vocês por que ela é tão importante. Mas antes, eu vou perguntar se vocês querem depois, sair da tela, experimentar uma prática, vamos dizer, de 2 ou 3 minutos de uma respiração consciente, para que vocês possam sentir esse momento de pausa, tá? Então comentem aí se vocês querem, depois a Alessandra vai me falar. O que a meditação faz no seu sistema nervoso? Bom, para explicar isso, primeiro eu vou contar o que você está fazendo com o seu sistema nervoso, que é o seguinte: nosso sistema nervoso é dividido em sistema nervoso somático e autônomo. O sistema nervoso autônomo rege aquelas funções que independem da nossa vontade. Por exemplo, respiração, digestão, assimilação de nutrientes, sono, regeneração celular, são funções regidas pelo sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Os dois trabalhando em perfeita harmonia trazem saúde perfeita, equilíbrio físico, emocional. Só que o que acontece? O sistema nervoso simpático rege as nossas horas de atividade. Então, durante o dia, enquanto eu estou ativo trabalhando, meu sistema nervoso simpático está ativo. O sistema nervoso parasimpático rege os nossos momentos de descanso. Ele cuida do relaxamento. Então, quando eu estou descansando, ele está mais ativo. O que acontece é que nós vivemos tempos de excesso de estímulo. Primeiro que nós não funcionamos mais como os nossos antepassados, que trabalhavam à luz do dia e descansavam quando o sol se punha. Segundo, que tudo é estimulante demais. A música, os filmes, é muito excesso de estímulo. Então, o que acontece é que nosso sistema nervoso simpático está ativo demais e o parasimpático ativo de menos. E a consequência disso é que nós não sabemos mais relaxar. E com o tempo, quando essa desarmonia se estende, as funções regidas pelo sistema nervoso parasimpático começam a ter disfunções. E quais são? Digestão, assimilação de nutrientes, sono, regeneração celular / rejuvenescimento. Então, isso explica por que nós vemos tantas pessoas com problema de digestão, com problema de sono e com envelhecimento precoce. Porque há esse desequilíbrio no sistema nervoso. E essas funções regidas pelo sistema parasimpático estão hipotônicas. Então, como que eu resolvo isso? Adianta eu falar para você, olha, hoje, às 7 da noite você faz janta, às 8 você apaga as luzes da casa, às 8h30 vai dormir. Adianta eu falar isso? Não adianta, porque nós não funcionamos mais como funcionavam nossos antepassados. Temos outro estilo de vida. É aí que entra a meditação. A pausa meditativa, traz esse cuidado com o sistema nervoso parasimpático, traz essa regeneração, porque hoje, felizmente, já foi comprovado a neuroplasticidade do cérebro, o que quer dizer que os nossos circuitos neurais se reajustam quando a gente assume um novo hábito, quando aprende algo novo, quando desenvolve novas habilidades, o cérebro se modifica.
E foi comprovado, já em pesquisas científicas, que a meditação é capaz de regenerar o cérebro. E aqui eu trouxe até alguns resultados da doutora Elisa Cosassa. A doutora Elisa Cosassa fez uma grande pesquisa, ela é brasileira, do Instituto Albert Einstein, e ela, usando neuroimagem, pesquisou o cérebro de muitos meditadores experientes, mas também acompanhou algumas pessoas que não tinham, e que ela descobriu é que várias áreas do cérebro se modificaram quando as pessoas desenvolveram o hábito da meditação. Inclusive, aumento da massa cinzenta. Quando nós envelhecemos, a massa cinzenta vai diminuindo. E a massa cinzenta é como se fosse o computador do nosso cérebro. É ali que são assimiladas e processadas as informações. Inclusive, houve aumento e regeneração de massa cinzenta. Mas traduzindo isso para a vida, que benefícios traz? Que ela notou na pesquisa dela: diminuição de agitação mental, diminuição de ansiedade, diminuição de depressão, melhor qualidade de vida. Mas aqui é importante falar que com a frequência do hábito, é que nem um treino, né? Outro fator muito importante da meditação é que ela nos traz a habilidade de estar presente. E aqui eu faço uma provocação para vocês, para refletir. Quantas vezes a cadeira que você está sentado está vazia? Quantas vezes você não está onde o seu corpo está? Você está perdido na sua mente. Então, quando você desenvolve a habilidade de trazer a mente para o momento presente, isso é algo muito positivo na vida, porque a mente naturalmente divaga entre passado e futuro, né? Eu estou aqui desempenhando as minhas ações, as minhas atividades do dia, eu me lembro de um fato do passado e eu revisito aquele fato, né? Tenho até as emoções novamente muitas vezes. Ou eu me lembro de algo que eu tenho que cumprir amanhã, a minha mente já foi para o futuro. E ela fica divagando entre passado e futuro. Quando a mente fica em excesso no futuro, eu vou ter uma tendência à ansiedade. E quando a mente fica em excesso no passado, eu vou ter uma tendência à depressão. Então, quando eu desenvolvo uma forma de trazer a minha mente para o momento presente, isso me traz lucidez, me traz saúde mental, saúde emocional, consequentemente física. E aí entra também a prática meditativa, a pausa meditativa, que pode ser algo muito simples que vocês vão experimentar daqui a pouco, se vocês quiserem. Quantas pessoas hoje vivem no automático, né? Simplesmente sobrevivendo, passando pela vida. E quando eu vivo no automático, eu não vejo as pessoas ao meu redor, eu não vejo as belezas simples da vida, eu não vejo as oportunidades que a vida me traz, eu não vejo a mim mesmo. E quando eu passo a estar presente, eu passo a ver as outras pessoas e isso me ajuda a ser mais compassivo. Eu passo a ver as belezas simples da vida e isso eleva meus níveis de felicidade. Eu passo a enxergar as oportunidades que muitas vezes já estavam ali, passando desapercebidas porque eu estava desatento. E eu passo a enxergar a mim mesmo e a me conhecer. E o autoconhecimento é a grande chave da vida, né? Então, realmente é um novo mundo que se abre perante os olhos atentos, perante uma pessoa presente. A meditação ajuda também a desenvolver regulação emocional, colabora com o autoconhecimento e com melhor qualidade de vida. Eu sou suspeita, né? Se deixar, eu falo aqui 3 horas sobre meditação. E eu trouxe uma frase de Dov Seidman que diz: quando você aperta o pause de uma máquina, ela para. Quando você aperta o pause de um ser humano, ele começa. Então, a meditação, assim como a atividade física, tem uma variedade de técnicas. Existem inúmeros tipos de práticas. E, de novo, não tem nada a ver com religião, não tem nada de místico ou esotérico. É uma prática para o seu bem-estar. Então, vale conhecer o que existe por aí de prática, experimentar, ver se existe alguma com a qual você tem afinidade e começar alguns minutos por dia e vai observando, seja você mesmo o seu sujeito de pesquisa, vai observando as mudanças que vão acontecendo na sua vida, né?
Eu pus até aqui para vocês o meu Instagram, Sabrina Miller Oficial, porque se você ficou com vontade de praticar, eu ofereço aberto a todos, todas as segundas-feiras às 7 da manhã, todas as quintas-feiras às 9 da noite, eu faço lives de meditação no meu Instagram. Todos são convidados. Vale experimentar, fica aqui o convite. Agora, deixa eu ver se vocês escolheram fazer a prática. O que eu tinha para falar é isso. Eu agradeço de coração o tempo de vocês, que vocês tinham para ouvir. O tempo hoje é algo muito raro, né? Muito escasso. E vocês dispensarem o tempo de vocês para ouvirem o que eu tenho para falar, para mim é uma alegria, uma honra. Eu espero ter colaborado de alguma forma. E agora eu vou voltar aqui para responder as perguntas. Lê, você me conta se o pessoal escolheu praticar ou não a nossa pausa. Vamos! O pessoal topou, Sá? Tem um monte de quero Que aprender, bom! quero saber Eu fico mais. feliz que tenha Fez deixado uma curiosidade. uma Gente, esse é um assunto que é tão fascinante e pode ser tão simples e transformador ao mesmo tempo, né? Então, antes de eu responder as dúvidas, vamos praticar? Ninguém precisa ficar na preocupado. ordem que você preferir. Vai ser só uma técnica de respiração. Vai durar 3 minutos, mas daí vocês vão me contar se perceberam ou não que reduz a agitação mental, combinado? E vocês que estão aqui na tela também. Combinado. Então, se você está sentado numa cadeira, o primeiro passo é pôr os pés planos no chão. A gente tem mania de ficar de pontinha, né? Pés planos no chão. O peso bem distribuído nos ossinhos do bumbum, que são os isquios. Coluna ereta não tensionada. As mãos sobre as coxas. O topo da cabeça alinhado com o teto. Feche os olhos. Convida a sua mente para esse momento. Começa observando o seu corpo no ambiente. Sente a temperatura na pele. Observa a luminosidade através dos olhos fechados. Observa os sons, os aromas, ativando os seus sentidos para esse momento. Vá levando então a atenção para a sua respiração. Observando o corpo respirar. E com a atenção na respiração, inspira pelo nariz contando até 4. Segura o ar dentro do peito contando até 7. E expira pelo nariz contando até 8. Inspira 4. Segura 7. Expira 8. Inspira 4. Segura 7. Expira 8. Sempre com gentileza. Uma última vez. Inspira 4. Segura 7. Expira 8. Faz uma inspiração lenta e gentil pelo nariz. Segura o ar dentro do peito. E solta pela boca como se suspirasse. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Retém. E solta pela boca. E para encerrar, inspira agora pela boca, como se chupasse um canudinho. Leva o ar no peito. Solta pelo nariz. Puxa o ar pela boca. Segura um pouquinho. E solta pelo nariz.
Se observa mais uma vez, como um todo. Inspira lento, profundo. E expira, retomando contato, abrindo os olhos com gentileza. Se eu falar que isso é meditar? Quem sentiu a mente abrindo um pouco de espaço? Não é? Então pode ser algo simples, pode ser uma prática de respiração por 3 minutos. 3 minutos ao longo de um ano é muito mais transformador do que 1 hora de vez em nunca. Então fica aí esse convite. Agora vamos ver se tem perguntas ou comentários sobre a prática. Lê, o que você achou da prática? Sabe, eu quero começar agradecendo e fazendo. Eu tentei anotar algumas coisas aqui enquanto a gente te ouvia e acompanhava os comentários de quem está acompanhando, né? De fato é inquestionável, assim. E o que eu observei é toda vez aqui, como aconteceu aqui, e toda vez que eu já tive a oportunidade de estar com esse assunto de alguma maneira, não é a minha especialidade, eu estava participando, eu percebo que dos 100% do grupo, a gente tem duas opções. Não é necessariamente 50% e 50%, mas o grupo se divide obrigatoriamente naqueles que já fizeram e reconhecem que precisam retomar, tiveram alguma coisa que deixou a certeza de que isso é benéfico. E o grupo que faz e afirma que é bom mesmo, que tem que continuar e tal. A quantidade de pessoas que não consegue manter na sua organização diária de tempo é muito grande. Talvez, acho que você pode falar melhor do que eu, por conta também desse pensamento de que a gente precisa ter 1 hora inteira, ou eu tenho que fazer tudo o que dizem que é bom. E aí, quando você ouve tudo que é bom, né, para a nossa saúde física, mental, emocional, parece que a gente não dá conta, porque é tanta coisa que a gente teria que fazer para ser esse ser humano mais espiritualmente desenvolvido, com uma autoestima ok, e que autocuidado o suficiente para poder cuidar do outro. Teve muitos posicionamentos nesse sentido de eu me dedico muito para as outras pessoas e não consigo encaixar no meu dia a dia um tempo para cuidar de mim também. E quando você falou sobre essa questão do autocuidado, até para poder cuidar do outro, o exemplo da máscara de oxigênio, parece que deu uma chacoalhada, as pessoas começaram a comentar, né? Então eu percebi isso. Tem várias colocações ali. Eu só vou me antecipar e perguntar o seguinte, sabe? Você falou que a mentalidade fixa ou de crescimento pode ser exercitada, né? Então, quem não se identificou muito com uma mentalidade de crescimento, fica tranquilo que a gente dá um jeito nisso. E a mesma coisa com relação à gratidão. Então, são duas questões, parece-me, extremamente vinculadas uma com a outra. Eu acho que a pessoa grata, ela meio que necessariamente tem que ter desenvolvido essa mentalidade de crescimento. A pessoa que se fechou ali na mentalidade fixa, parece um pouco difícil conseguir que esse exercício da gratidão, da maneira como você colocou, como algo do dia a dia, das pequenas questões, tanto quanto das grandes, que nos fazem felizes. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse casamento de mentalidade de crescimento com gratidão. E aí depois a gente pode ir Tá bom, para e se algumas alguém ainda tiver colocações que estão no perguntas, chat. pode escrever também. Lê, não tem como separar mesmo muitos desses conceitos, né? Você viu quantas vezes eu voltei, claro, que eu trouxe dicas associadas ao bem-estar, por isso que todas elas falavam níveis elevados de bem-estar. Mas você viu quantas vezes apareceu a resiliência, por exemplo? Porque elas acabam estando interligadas. Quando eu desenvolvo uma mentalidade de crescimento, eu acabo sendo mais resiliente, assim como quando eu desenvolvo a gratidão. E a mesma coisa entre a gratidão e a mentalidade de crescimento, porque eu acho que
vem de toda essa mudança dos meus padrões de pensamentos, de reações, de ações, né? E quando eu exercito a gratidão, eu foco realmente a minha mente no que é mais positivo. E se eu tenho um foco no que é positivo, é como se eu enxergasse mais possibilidades. E se eu enxergo mais possibilidades, eu vou buscar também mais soluções. Se eu vou buscar mais soluções, eu tenho uma mentalidade de crescimento. Então, realmente, a sua constatação é perfeita, não tem como separar, eles estão, sim, totalmente interligados. Quanto ao seu comentário da questão do tempo, eu entendo, tá todo mundo e tá tudo misturado, né? Filho em casa, trabalho em casa, a gente não sabe mais se trabalha em casa ou se mora no trabalho, né? E, e, e eu entendo que é difícil, mas tem que haver uma intenção. Intenção é um dos tópicos chaves no estudo de mindfulness, por exemplo, que é o estudo da atenção plena. Para eu desenvolver uma prática, o que eu preciso? Intenção, primeiro de tudo. Eu tenho que acordar decidida de que eu vou fazer aquilo. Então, coloque a intenção de se cuidar. Entenda que se você não se cuidar, se você não está bem, você não vai cuidar do outro. São poucos minutos por dia que podem ser extremamente transformadores, né? Temos 24 horas no dia. Você não dedica alguns minutos para você? Então, isso tem que ser repensado, de fato. Eu sei que é difícil, mas você vai desenvolvendo. Sabe o que vai acontecer? Quando você começa a experimentar, você se sente tão bem de ter se permitido, que aí você quer de novo outro dia. E você vai desenvolvendo esse hábito, né? Assim como a meditação. O dia que você faz é tão diferente, você tem mais foco, você é menos reativo, você tem mais clareza mental, que você acaba tendo vontade de fazer de novo outro dia. Então, eu sempre deixo um convite, Lê, para que esse processo seja leve, porque nós já temos muitas cobranças na vida, e a autocobrança é aquela que mais pesa, né? Que mais dói, é o quanto a gente se cobra. Então, se virar mais uma cobrança, vai pesar. Veja como um cuidado. E faça de forma leve, com amorosidade, com autocompaixão, e deixa fluir, vai sentindo. Não tem nada como... Eu falo que eu sou o meu maior estudo de caso. Não tem nada como sentir na própria pele, na própria vida, as transformações que essas mudanças trazem, né? Aquilo que você colocou sobre o quanto que é mais benéfico você ter menos tempo diariamente, que sejam alguns minutos, meia hora, mas com essa regularidade, do que aquelas iniciativas que se aplicam à atividade física, a desenvolvimento espiritual ou à religiosidade, né? Que essa semana eu começo, e aí você vai um dia e depois não vai mais. Então, eu acho que assim, cada um de nós sentiu na pele em que momento se encontra, né, diante de tudo isso, porque sobre os benefícios e a necessidade a gente não teve nenhum questionamento, né? Então, desse assunto, Lê, se você me pergunta, Sá, eu devo ir num retiro, ficar uma semana meditando o dia inteiro? Ou eu faço 3 minutos por dia o resto do ano? Faz 3 minutos por dia o resto do ano. Porque se você vai no retiro, meditar 5 dias o dia inteiro e voltar e não continuar, os benefícios vão, em poucos dias, se afastando de você. E se você fizer que seja 3, 5 minutos, todos os dias, com regularidade, os benefícios vão aumentando. E eu vejo muito legal com o pessoal que acompanha as lives de meditação ou os meus programas de meditação, como eles vão descobrindo novos benefícios. Nossa, parece que agora eu estou mais atenta. Nossa, Sá, parece que agora eu estou mais paciente. Não é milagre nenhum. Você decidiu colocar em prática algo que aprendeu, né? Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber, né? Então, é colocar em prática e experimentar. Posso falar? Pode, Ju. Então vai. Pode falar, Adri. Não, pode falar, Ju. Não, eu queria dizer assim que eu acho que esse momento, Sabrina, de pararmos hoje, por exemplo, e ouvirmos isso de você, para mim já foi um autocuidado, sabe? Porque nós sabemos que a gente tem que fazer isso, a gente sabe, né? É isso que a Alessandra falou. Nós ouvimos muitas coisas, inclusive nesses tempos que a gente tem estudado bastante, né? Pesquisado, esse tempo que a gente está
em casa, tendo mais tempo para essas pesquisas e tal, mas nós ouvimos muito, mas às vezes falta parar e ouvir, né? E eu acho que isso é muito bom, assim, vindo de uma pessoa que está há tanto tempo já estudando sobre isso, com todas essas contribuições para nós. Eu tenho certeza que vai, para mim, pessoalmente, vai fazer muita diferença. De saber realmente que eu tenho que fazer aquilo, que é um autocuidado. Então, assim, só o momento de estarmos aqui, para nós, né, nós proporcionando essa reunião nossa virtual, né, mas quanto conhecimento, quanta gratidão por isso mesmo, porque parece que a partir daí, esse momento já é um momento de transformação, né? E agora é pararmos e pensar em todas as dicas que você deu mesmo, porque são tempos difíceis, né? Não podemos negar que são tempos difíceis. Apesar de grande aprendizado, porque a gente conseguiu buscar muita coisa, são tempos difíceis. Então, é um momento de parar e repensar mesmo, né? Tanto a parte do autocuidado, mesmo essa meditação, é o que você falou, às vezes é um tempo tão curto, né? Vamos tentar fazer essa parte. Então, assim, é gratidão mesmo por esse momento. Que bom, Ju, que bom, porque traz essa reflexão, né, que já começa essa mudança. Sou eu que agradeço de coração vocês por compartilharem, por estar aqui, por acompanharem essa reflexão. E aí, eu, como você disse, faz uns anos já que eu venho nesse estudo, mas eu já fui muito ansiosa, muito agitada, muito reativa. Eu falo, como eu falei, eu sou de fato o meu melhor estudo de caso, porque assim a transformação que essas práticas trazem, por mais que no começo exija esforço e exige, eu sempre tive a mente muito agitada, no começo eu tinha que ter muita disciplina para eu conseguir fazer. Mas hoje eu vendo as transformações que trouxe na minha vida, nos meus relacionamentos, na qualidade de vida, é um esforço que vale a pena. Tem aí as comprovações científicas todas, mas eu posso falar da minha experiência pessoal, que é algo que é realmente, de fato, transformador. Então, vale agora, sem autocobrança, olhar como é que eu posso trazer isso para a minha vida, né? Como eu posso trazer esses tópicos para a minha vida. Como você falou, vivemos tempos de adversidade, não tem como negar, mas isso não impede que você escolha tentar ficar bem, que você escolha manter o equilíbrio, manter a saúde, manter o bem-estar, né? O mundo lá fora vai ser sempre o mundo lá fora e vai ter sempre desafios. Mas se o mundo aqui dentro está bem cuidado, a gente passa por tudo com mais equilíbrio. Então é aprender a cuidar do mundo de dentro, né? Tem uma pessoa no chat pedindo para você falar rapidinho sobre o Ho Oponopono. Ah, deve ser alguém que me conhece. Porque um dos meus trabalhos é com o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma prática de meditação, mas também é uma filosofia de vida. Mas olha, teria que ter uma outra live para falar só de Ho'oponopono, mas a gente tem tempo para eu resumir um pouquinho, Lê? Pode falar, Sá. O que é o Ho'oponopono? Você tem que entender assim. Quando nós nascemos num estado de consciência zero, vamos dizer. Sem julgamentos, sem ressentimentos, sem crenças limitantes. Se eu coloco um bebezinho aqui de frente para nós 5, ele não vai ter julgamento, não vai ter opinião. Né? Não tem essa necessidade que nós temos de rotular. Só que ao longo da vida, vivemos experiências e vamos acumulando registros no subconsciente. Muitas vezes uma memória traumática, alguém te põe o dedo na cara e fala, ah, menina, você não é boa nisso, vira uma crença limitante. Você vive uma experiência e cria um registro de medo, cria um registro de julgamento, e ao longo da vida, esses registros vão se acumulando no seu subconsciente, em forma de memórias traumáticas, crenças limitantes, medos, julgamentos e ressentimentos. O que acontece é que toda vez que você tem um gatilho, aquele registro é acionado. E muitas vezes você não interpreta uma situação nova como nova de fato, porque você tem a lente desses registros. Então, muitas vezes você se depara com uma situação nova e um medo é acionado. E a partir daquele medo, você talvez nem aproveite uma nova oportunidade, porque não ia dar certo mesmo. Mas era uma situação nova. A prática do Ho'oponopono tem essa função de transmutar esses registros que ficam no nosso subconsciente.
Então, eu falo que escolher praticar o Ho'oponopono é escolher se libertar daquilo que pode estar te estagnando, que te impeça de ter uma vida saudável, feliz e próspera, que são os nossos próprios registros, as nossas próprias memórias. E é um processo baseado no perdão, no amor e na gratidão. Então, você vai cuidando dessas memórias que podem estar te estagnando com amorosidade, com gratidão e com auto-perdão. E a partir das frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que são usadas como um mantra, mas que são uma das ferramentas do Ho'oponopono, existem outras. Agora eu vou aproveitar e fazer um merchan. Está saindo meu livro sobre Ho'oponopono, tá? Deve sair mês que vem, então fiquem de olho. Com certeza. Oi, Adri. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sabrina. Até trazendo um pouco para a nossa realidade educacional, o quanto esses exercícios que você propôs, etc., o quanto são significativos, porque a gente fala o tempo todo na sala de aula do olhar empático para a criança, do saber ouvi-los, fazer esse trabalho de escuta e principalmente da questão do erro, interpretar o erro como uma produção da criança, uma possibilidade de avanço. Mas o quanto isso a gente faz com a gente mesmo. O quanto a gente é empático com a gente. A gente se cobra muito, a gente conversa muito no Ceform sobre isso, a gente se cobra o tempo todo, fica buscando, tem dificuldade quando a gente erra em alguma coisa, né? E eu acho que tudo isso que você falou traz muito isso para a gente, desse aceitar os nossos erros. Nem sempre, como você falou, nem sempre a gente vai conseguir fazer. E quando a gente muda o nosso foco para aquilo que a gente tem dificuldade, porque a gente costuma falar assim, eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. Quanto tempo que a gente para olhar nas nossas forças pessoais, naquilo que a gente é realmente bom, né? Então, isso é um exercício mesmo muito, muito constante, da gente o tempo todo ter que se policiar, né? E aí, Adriana, você está falando de um conceito, o principal conceito da psicologia positiva, que é olhar para as forças, né? Então, por exemplo, antigamente o RH, se fazia um estudo das pessoas da empresa, ia olhar os pontos fracos para tentar melhorar os pontos fracos. Agora, a visão é olhar os pontos fortes e enfatizar e aprender a utilizar os pontos fortes da pessoa, né? Então, realmente, isso você tem que trazer para a vida. Olhar o que você tem de bom, se dar um tapinha no ombro de vez em quando, sabe? Pegar mais leve consigo mesmo. A gente tem feito esse exercício de tentar não julgar tanto o outro, né? E por que não largar a chibata com a gente mesmo, né? Então, isso aí é importante mesmo. E esse olhar para o que eu tenho de bom, olhar para os meus pontos fortes e focar nos meus pontos fortes, não focar no, putz, estou ruim naquilo, preciso melhorar, tá, mas como eu posso pôr o que eu tenho de bom a meu favor? É um exercício realmente muito transformador e faz tudo parte de um processo de autoconhecimento, né, que surge de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Quando você começa a colocar em prática, você vai perceber que você vai desenvolver uma maior consciência dos seus processos mentais, dos seus processos emocionais, vai desenvolver maior regulação emocional e um grande ganho ao autoconhecimento, né? Quanto tempo nós dispensamos estudando autores, filósofos, teorias, teóricos, e nós não dispensamos tempo conhecendo a pessoa mais importante de nossas vidas, que de fato somos cada um de nós, né? Quanto tempo a gente dedica a conhecer essa pessoa? Então, é uma questão que a gente tem que refletir também. Legal. Sá, teve uma colega que escreveu assim, ó, existem vários e interessantes estudos sobre a prática da gratidão. Difícil é praticar em... Eu tive uma distração aqui, viu, gente? Uma distração de 1,90 m. Vamos voltar. Tem duas distrações de 1,90 m aí, né? Dois de 1,90 m. E 95, né?
Existem vários e interessantes estudos sobre a prática da gratidão. Difícil é praticar em tempo integral. Aí eu trouxe para cá, mas uma outra colega já escreveu embaixo, eu vou ler junto para você. O pouco que praticarmos de gratidão já ajuda bastante na correria do dia a dia. Eu achei legal os opostos no sentido de pensar em algo como o tempo todo, de maneira consciente, e a colocação no sentido de que o pouco que a gente fizer, até porque se é um exercício, vai caindo no nosso automático, no sentido de a gente conseguir fazer isso com mais naturalidade. Porque no começo, todo o exercício ele tem que ser de um aprendizado, né, de uma consciência de cada movimento. E assim como todo exercício, a gratidão acaba acontecendo na nossa vida. A princípio, pode ser no momento, como você deu a dica, de antes de dormir, trazer esse propósito para identificar os motivos de gratidão do meu dia. Mas com o passar do tempo, se isso realmente vai se tornando algo que eu sinto, eu nem planejo. Eu simplesmente sou grata, não é isso? Perfeito, Lê, é isso mesmo. Começa com um exercício, que seja esse que eu sugeri, das 3 motivos para agradecer no final do dia, a lista da gratidão, diário de gratidão, potinho do gratidão. Escolha um exercício, comece com um exercício e vá fazendo. É que nem querer começar uma dieta muito radical de uma vez, né? Não. Faça esse exercício que eu sugeri, por exemplo, todos os dias, e você vai criando, você vai começando a nutrir esse lugar grato dentro de você, né? Então é realmente prática, é um exercício que você vai fazer para treinar o ser grato. Às vezes, né, você pega para fazer uma lista de gratidão, tá num dia meio ruim, só tem uma coisa. Põe na lista uma coisa. E amanhã lê essa uma, tem certeza que vai aparecer uma segunda. Aí no dia você lê a 1 e a 2, você vai lembrar de uma terceira. Porque você vai se conectando com as coisas boas, o seu foco vai mudando. Então, começa com um exercício. Eu acho que foi a Solange, porque ela está com uma creche aqui, ela é diretora da creche, que está tentando aprender meditação no intuito de fazer um trabalho com as crianças. Que dica que você teria para a gente no trabalho de meditação com crianças, ou mesmo que... Porque a gente tem crianças muito pequenas na creche, depois a gente tem crianças ainda de 4, 5 anos na EMEI, e a gente ainda tem crianças no ensino fundamental, mas a gente também tem pré-adolescente, adolescente, adultos, seja os alunos ou seja uma equipe de trabalho, né? Que dica que você daria especificamente para crianças e depois de uma maneira geral? Tá. Sabe o que é interessante? O Butão foi considerado o país mais feliz do mundo, né? Não sei se vocês lembram, teve até um Globo Repórter sobre o Butão. E lá, a meditação é introduzida na escola aos 3 anos de idade. E para eles é algo tão natural que é o momento da higiene mental. Olha que interessante, uma amiga, minha mentora, professora, foi para lá e conversando com uma criancinha, ele falou, é a hora da higiene mental. Para eles tem a hora de escovar os dentes, é a hora da higiene bucal, a hora de meditar, a hora da higiene mental. Isso é genial, porque é o que você está fazendo mesmo, né? Você está botando ordem na mente, está organizando, está limpando. Então, fica algo natural. E para as crianças, eles pegam esses hábitos com muita facilidade, né? E tem umas técnicas lindas para usar com criança. Até no meu Instagram, tem um vídeo até com o Henrico de modelo, se quiser pegar umas ideias. Mas, por exemplo, você pode pegar um bichinho, um brinquedinho, a criança deita e põe o brinquedinho sobre a barriga. E aí ela tem que se concentrar no brinquedo subindo e descendo com o movimento da respiração. E a mente dela fica presente, é uma prática de mindfulness, né? Ou, lembra que tinha aquele cachimbinho que a gente assoprava e fica a bolinha no ar? Quem lembra desse brinquedinho? Ainda existe, tem... Mas ainda tem, eu uso. Tem em casa de artigos de festa. Um brinquedinho plástico, né? É excelente, porque a criança inspira e aí ela tem que segurar a bolinha no ar com a expiração e ela fica concentrada olhando a bolinha. É um exercício que é lúdico, excelente, língua de sogra. Ou você pode só guiar. Agora cheira a florzinha.
e assopra a velhinha. Cheira a flor. Então, você vai tornando lúdico, mas se ela está respirando, a mente está em pausa. E se a atenção dela está naquela atividade, melhor ainda. E vai para todas as idades, é a mesma coisa, só ir adaptando. E os adolescentes podem se surpreender, eles adoram as práticas respiratórias. Eles podem até ser resistentes a experimentar, mas depois que experimentam, eles se rendem, porque é inegável, né? Como dar uma aliviada na pressão mental, na agitação mental. Ah, legal. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido mesmo que as pessoas poderiam pensar em como começar, né? Porque às vezes a gente pensa que é inserir algo no currículo, naquela rotina, através de um novo componente ou de um novo projeto. Eu acho que funciona mais como algo do dia a dia mesmo, né? Eu acho que um não exclui o outro, né? Seria maravilhoso um projeto de práticas de bem-estar nas escolas, com yoga, alongamento, respiração. Seria maravilhoso, Meire, estou disponível. Brincadeira. Mas a própria professora pode introduzir uma prática simples dessa, que todo aluno tenha o seu cachimbinho com a bolinha para treinar a respiração na hora de começar a aula. Ou eu sei que na EMEI vocês fazem a roda de conversa, né? Que antes da roda de conversa tenha um momento de respirar. E aí põe um nome bonitinho, né? A hora da respiração, ou né, a hora de assoprar a vela. E aí, para eles, nossa, tudo que é novidade é bem-vindo para a criança, né? Conforme você foi dando os exemplos, as pessoas escreveram, algumas que já atuam na creche, que fazem o da florzinha, o da velhinha. Já fazem? Então, excelente. Com certeza essas crianças, ao longo do dia, têm outra forma de reação, de desempenho. Agora que eu achei os comentários aqui. É só clicar aqui do lado, sabe? Está conectado com eles. Sim, eu estou vendo aqui, ó, que é pertinente para o retorno, principalmente para os professores. Respirem, respirem. Sabe que essa técnica que nós fizemos de só parar, observar os sentidos e respirar, pode ser chamada de pausa transicional, que é uma pausa que você faz para transitar entre uma atividade e outra. Na Inglaterra, tem um projeto em muitos hospitais. Os médicos usam entre uma cirurgia e outra, se observa e respira. Ou entre um atendimento e outro. Imagina, você deixa o que já foi do anterior e se prepara para o próximo. Como é diferente, né? E isso a gente pode trazer para a realidade das escolas. É verdade. Para, observa, respira, né? Porque às vezes uma situação vem tão carregada e você segue para outra, com outra pessoa, com outra situação, seja qual for a nossa profissão. E a gente não tem essa possibilidade, às vezes, de deixar aqui, se reencontrar e começar, né? Com outro grupo, com outra... E você vem com uma carga, né? Com essa próxima pessoa que não tem nada a ver com a carga que você trouxe da anterior. Ou mesmo para separar trabalho da casa. Acabou a hora do trabalho, vou para o momento da família, respira, olha para dentro e se prepara para o novo momento que se inicia, né? Sabe o que eu faço? Principalmente agora que os dois estão juntos, né? Tá tudo misturado. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu trabalho em home office também, quando as reuniões são virtuais, até por conta, vocês viram, né, a problemática da internet, né? Então, quando eu tenho reunião marcada que eu preciso acompanhar ou estou responsável, eu fico em casa fazendo. Mas eu também estou indo trabalhar na secretaria. Então, assim, aqui em casa a gente tem o hábito de todo mundo falar tchau quando vai sair, falar oi quando chega, dar beijo, te amo e tudo mais. Aqui o que não falta é amor, graças a Deus. Aí o que eu faço? Quando é aqui, eu estou trabalhando, às vezes, com algum documento, com um e-mail, a porta fica aberta e eles vêm, podem falar comigo. Acesso livre. Aí, quando não pode interromper, tudo bem, que agora foi pela janela, que a porta está trancada. Aí eu falo, gente, eu vou entrar na reunião, tá? Dá beijo como se fosse sair, como se fosse pegar o carro e ir para o trabalho, né? Acabou, não foi nada planejado, mas foi a maneira que a gente meio que brincou, mas acabou ficando assim.
Então, quando eles vão sair, por exemplo, eles vão sair e sabem que eu vou estar aqui em reunião. Você, mãe, tal hora eu vou sair, né? Ou meu marido também fala, eu vou a tal lugar. E eu, quando eu vou começar a reunião virtual, aviso também com a porta, como se estivesse indo para a prefeitura. Tem que ser. E aqui também, o meu é pequeno, né? O Henrico tem 8 anos, então eu sempre converso antes, já tenho os combinados, né? Eu vou ter uma reunião assim, ele já entende, já fica organizado, como que vai ficar. Então já teve, outro dia eu estava dando entrevista numa live, eu vi a porta abrindo atrás de mim e o Henrico entrando na sala. Falei, meu Deus, e eu respondendo a pergunta da moça, só olhando pela câmera, ele entrando. Aí ele para do meu lado, ele estava assistindo a live com o Maurício na sala, ele para do meu lado e fala assim, tem uma dúvida? E veio fazer uma pergunta da live, aí foi até fofo, né? Mas eu acho que todo mundo está aprendendo a ser mais flexível com o inesperado, porque agora, de fato, é a vida como ela é, né? Com esse online, ao vivo, o tempo todo. Então, o que eu percebo é que a gente precisa de um pouco mais de disciplina, né? A gente tem muita dificuldade, como o serviço está em casa, a casa está no serviço, seja lá como for, que a gente classifique, e essa autocobrança, que a gente também comentou sobre isso aqui, né? O quanto que eu sou tolerante com o outro, o quanto que eu falo que eu tenho tempo para fazer o que o outro precisa no momento que ele precisa de mim, e o quanto que quando é comigo eu ainda estou no nível que meio que a sociedade nos conduziu de você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que fazer melhor, você tem que ser boa no que você está fazendo. E a gente vai nessa mentalidade, inclui nesse pacote o nível de autocobrança que cada um de nós tem. O meu, particularmente, é meio exagerado, não sei para que tanto isso, mas enfim, quando você coloca tudo isso no pacote da sua vida, está desequilibrado. Tá. E o que eu mais escuto, Lê, eu tô com muita cobrança. Tá, mas para e pensa se grande parte dessa cobrança não é sua, não é interna. Aí a pessoa pensa, e quase toda. É a que mais pesa a autocobrança, né? Outra dica que eu quero dar para as professoras, Lê, são os exercícios de gratidão com as crianças, ter potinho de gratidão, ou ter um momento de 3 coisas para agradecer, funciona muito e já é ensinar as crianças a serem mais gratas, né? Já colaborar, a gente fala muito de que mundo eu vou deixar para a próxima geração, mas que geração eu vou deixar para o mundo futuro também, né? Então, os exercícios de gratidão funcionam muito bem. E eles são tão simples, a criança é tão óbvio. Outro dia eu fui fazer esse das 3 coisas com o Henrico. E tava o Henrico, eu, o Maurício e o cachorro, o Bafão. E aí falei, Henrico, o que você tem 3 coisas para agradecer de hoje? Uai, mãe, que você tá aqui, que o pai tá aqui e que o Bafão tá aqui. Simples, gente. A gente que complica, né? Mas é muito legal trazer esse exercício para as crianças. O potinho, eles amam. Cada um fala uma coisa ou dobra uma folhinha e põe, né, no potinho da gratidão. Então, eu vou dizer que a gente vai aprender mais com as crianças se a gente se propuser com as turmas isso, não é? Todo dia, com certeza. Porque a gente tem crianças que, infelizmente, têm uma vida muito dura, muito difícil, cheia de privações, né? Que, sei lá, tem tanta gente que passa por tanta situação que não deveria ninguém passar, e às vezes, muitas vezes, são essas pessoas que mais mostram para a gente o quanto que a gente tem para agradecer. Exatamente. Não é quem mais tem que mais agradece. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, os nossos alunos, com certeza, vão nos dar altos chacoalhões nesse sentido. Então, aí, ó, tá aí um convite. Já pode até colocar nas lições mesmo online, né? Mesmo online. Teve um exercício que veio, aliás, parabéns para o pessoal, o Henrico é do Domingos, e teve um exercício que uma das semanas veio a bexiga, e ele tinha que encher a bexiga, e quando assoprasse, pensar em coisas boas, e foi um exercício tão de emoções positivas,
Eu fiquei tão feliz quando veio que eu até mandei para a escola, falei, parabéns por esse exercício. E para ele foi incrível ficar com a bexiga, pensar nas emoções que ele põe dentro da bexiga. E olha que coisa simples e lúdica, né? Então, a gente pode sim ser agente de transformação. Cada um fazendo a sua parte. Aliás, é só o que cabe, né? Só o que está sob meu controle é fazer a minha parte, né? Então, Que tem a ver aquela com máxima que é tão... no começo, né, Sá? Hã? Foi bem o que você falou no começo, né? Olha para a situação, faz uma seleção do que está, da sua alçada, da sua competência, da sua possibilidade, né? É tão batido, mas é tão verdade, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Vibre a energia que você deseja para o mundo, porque é só quando você para pensar o que está sob seu controle, é a sua própria atitude. Mas se não começar com uma pessoa, não vai começar nunca, né? Então tem que começar com cada um, sim, essa mudança. Lê, eu vou repetir aqui de novo o meu WhatsApp, porque lá tem muitos vídeos com práticas de respiração, né? E as práticas de respiração consciente são um ótimo caminho para quem... Eu estou vendo o pessoal escrevendo que quer começar a meditar. Para quem quer começar, e para quem tem uma mente agitada, eu acho que hoje quase todo mundo, os exercícios de respiração funcionam muito. Então tem vários vídeos lá, além das lives. É Sabrina Miller Oficial. Só ficou assim porque já tinha Sabrina Miller escrito de tudo que é jeito, então me sobrou esse. Ficou Sabrina Miller Oficial. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, pode chamar. E parabéns, gente, por essa iniciativa. Estou muito feliz mesmo de ter colaborado, muito feliz com o convite e muito feliz de ver isso sendo feito pela Secretaria de Educação, pelo CEFORM. É lindo mesmo esse projeto. O nome é lindo, né? Então, vocês estão de parabéns. Também estou apaixonada. A gente se envolve tanto e valoriza cada pedacinho, né, que compõe uma sequência de ações que são necessárias para colocar um trabalho acontecer, né, fazer com que o trabalho realmente aconteça, porque primeiro ele nasce ou no nosso coração ou na nossa cabeça. E aí a gente vai compartilhando, porque no CEFORM eu sou abençoada mesmo com o pessoal que trabalha comigo, assim como na Secretaria da Educação, porque a gente joga a ideia que parece uma coisa meio louca, porque a gente já está cheio de coisa para fazer, e a gente descobre que não é mais, que era o que faltava. Né? A gente percebe que isso vale para várias situações. Às vezes a gente teve um dia super longo e tem mais uma iniciativa que começa às 6 horas, 7 horas da noite. Aí a gente fala onde que eu estava com a cabeça, que a gente foi marcar isso. E aí, quando dá 8 horas da noite, você está melhor do que você estava no começo. Porque, de fato, a gente, apesar de ter trabalhado bastante, tem tido muita felicidade com os encontros. E hoje foi mais um exemplo disso. Então, o agradecimento também é nosso. A gente está aprendendo a receber os agradecimentos, a gente aceita todos e a gente também agradece. Tem muitas declarações, depois você pode olhar com atenção, tem muitas declarações de pessoas que já viveram essa experiência, seja da meditação, seja da gratidão, da atividade física, enfim, de todas as dicas que você trouxe para a gente hoje, e muitas pessoas, é como um depoimento que foi colocado, o quanto que isso realmente trouxe para a vida delas uma qualidade que era uma necessidade. Então, o agradecimento é todo nosso, tanto para você, Sabrina, para a equipe de trabalho da Secretaria, do CEFORM, para todo o pessoal das escolas, e quem não é das escolas também, que está acompanhando a gente. Tem gente que acha que é... de que lugar que é? Tem uma pessoa que parece que não é Recife, de onde que é? Seu pai... tinha mesmo, logo no começo. Aracaju. Que bom. Tem gente de Aracaju aqui. Então, a gente fica muito feliz, muito agradecida mesmo. E se você topar, a gente combina outras iniciativas com alguma questão específica que você possa conversar com a gente. A gente está super disponível, super receptivo, e a gente já aprendeu que precisa uns dos outros. Isso não é nenhuma novidade, assim, já faz tempo que a gente descobriu. Esse é um grande aprendizado, né, Lê?
É um Oi? grande aprendizado esse, de que nós crescemos juntos. Já foi o tempo de viver em competitividade. Enquanto espécie, nós só evoluiremos juntos, né? Então, tem que ter esse entendimento de que é agregando conhecimento, juntando forças, e com esse tipo de iniciativa, observando o que emerge, que é o que vocês estão fazendo, né? O que está surgindo, o que precisa ser feito, e vocês vão e fazem, vocês estão de parabéns. Estou muito feliz mesmo de ter participado. Agradeço de coração o convite, a confiança no meu trabalho. Agradeço a todos que acompanharam. Estou com o coração aqui vibrando, gratidão, em flow, como eu falei para vocês do flow. E claro que pode sempre contar comigo. Quando quiser eu volto. Para mim é uma alegria mesmo, de coração. E lembrar que são escolhas, né? Escolhas que fazemos a cada dia. O autocuidado, a prática de meditação, o se cuidar bem. A cada dia a intenção e uma escolha. Ai, gente, que bom que foi bom. Parece que as pessoas também curtiram bastante. O nosso objetivo é sempre esse: compartilhar e contribuir. A escolha da imagem que a Aline fez foi de uma sensibilidade, parece que casou tanto com tudo que foi falado hoje, né? Não é? Achei lindo. Olha, a Aline estava perfeita a imagem. Tá de parabéns. A Aline, ela é nossa... Como chama quem faz todo o material gráfico assim? Mas foi coletivo, né? Na verdade, cada um deu uma ideia e a gente foi montando junto. Mas né? você consegue colocar, concretizar assim, as coisas que a gente conversa. Eu gosto disso, né? Essa parte da criatividade, eu acho que faz um bem, né? E agora, sabendo que é um dos... Então, eu fiquei até mais feliz, né? Não estou meditando, mas estou sendo criativa, né, Aline? Então, eu já fiz a minha lista de compromisso que eu preciso ter comigo, porque a gente tem compromisso com tanta coisa nesse mundo, né? E eu vi assim que a gente é refém, né? A gente acaba sendo refém de tanta coisa. Eu já fiz aqui a minha lista do que eu não posso esquecer. A gente precisa se priorizar para não ser refém. Aline, você falou uma palavra-chave. Um dos meus professores de Mindfulness, ele fala: se você não para observar o que está bom e o que está ruim, você é apenas refém dos fatos. E é isso, né? Gente, eu acho que a gente cumpriu com alegria. A gente fica, né? Fácil. Mulher conversando sobre um assunto desse, gente. A necessidade está latente, né? Não tem como. Mas vamos lá. Muito obrigada para todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. A gente fica muito feliz de vocês terem curtido, da gente ter contribuído. E esse projeto terá continuidade. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter uma outra proposta do Cuide-se Bem Você Também. Obrigadão, viu, gente? Boa noite. Obrigada, gente. Mundo. Bom final de semana, gente. Sextou. Beijos. Tem um pedido, Sá, para você voltar para falar do livro, quando o livro for lançado, tá bom? Com alegria, sim. Contem comigo. Obrigada, vai ser uma alegria. Tchau, gente. A gente para por aqui, tá bom?